No episódio de hoje, a Anitta senta-se à volta da fogueira, embalada pelas palavras de gerações mais velhas para aprender coisas de sonho e de verdade. O stress constante, a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, as intermináveis listas de to-dos, a pressão para sermos perfeitas, interna e socialmente, a mulher perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, a profissional perfeita, etc, etc, etc. O nível de pressão tende a ser asfixiante. E a Anitta precisa ser relembrada que não tem de ser assim. Inspirada pela campanha da Sanctuary, que partilha os conselhos de mulheres mais velhas, que falam do que realmente fica quando olham para trás e pensam nos momentos mais preciosos da sua vida, a Anitta questiona a sua gestão de prioridades. Uma conversa a três, espontânea e insegura, à boa maneira da Anitta e com a sabedoria de quem vive no futuro. Olá, Constança. Olá, Ellie. Olá, Billy. Olá. Olá. Olha, eu vou confessar, ignorante me confesso, não faço a menor ideia de que produtos são esses da Sanctuary, nunca tinha ouvido falar. Olha, eu acabei de descobrir, são produtos de beleza. Está bem, pronto, portanto um bocadinho naquela linha da Dove. Sim, mas fazem um marketing muito pessoal e sentido, que não soa nada a falso, não soa nada a isto é só para vender produtos. Não, é muito discreto, não é? Tipo, no vídeo todo não vês nenhum produto, não vês nenhuma menção ao produto. E o vídeo é espetacular. Quem é que, uma de vocês quer chegar à frente e descrever o vídeo? Eu posso dizer só que fica com lágrimas nos olhos, não é? Obviamente, mas também isso, quase qualquer campanha mais emocional funciona comigo, não é? Isso é um bocado fácil, vendida. Isto curiosamente foi um vídeo que o Tiago, o meu marido, me mandou. É um vídeo em que há 4 senhoras, se não me engano, na década, na casa dos 60, 70, 80, não é? Porque há umas claramente mais novas do que outras, que falam de quando olham para trás, ou, aliás, começam com a premissa de que se eu fosse uma mulher jovem hoje em dia, eu não sei como é que conseguiria lidar com as pressões da sociedade, porque vocês hoje em dia têm tantas tecnologias, é tudo tão mais fácil do que era na minha geração, mas eu vejo-vos assoberbadas e estressadas e pressionadas, quando deveriam, em vez de ter to-do list, como é que ela dizia? Don't do list. Pronto, e depois começam a dizer que quando olham para trás, de facto, o que é que ficou da vida delas? O que se lembram é do tempo que passaram com os filhos, que dariam tudo para voltar a contar uma história de embalar, ou de voltar a ter. Uma parte que me tocou imenso a senhora mais velha que diz que quem me dera voltar a ter umas pernas que funcionem para dançar mais 5 minutos na pista de dança. E realmente aquilo é tudo muito sentido. E depois há uma que diz, atenção, nós não estamos aqui a dizer que devemos desistir da luta pela igualdade. A minha geração foi a geração que queimou sutiãs, nada disso. Mas acho que vocês quase caíram no extremo oposto de, ao querer de facto ter papel na sociedade, querem fazer tudo e ser tudo, e no fundo não é possível. E depois, para mim, a maneira como elas acabam, e que para mim diz tudo, é a vida é sobre ser, não fazer. It's about being, not doing. E de facto, em tudo o que nós vemos, mesmo de listas e conselhos online, em blogs, é tudo a vossa to-do list, como gerir a to-do list, e uma to-do list para o ano, para o dia, para amanhã, para tudo, não é? Bem, eu não tenho to-do list, mas pronto, sou aquela personagem rebelde, pois não faço metade do que deveria fazer, mas enfim, mas digam-me lá vocês. Olha, o deveria Pois, fazer. eu deveria. Sim. Bem, isto, a conversa para mangas. Vamos começar. Eu gostei muito de ver o vídeo, adorei. Acho que nós nos esquecemos muitas vezes de ir buscar a sabedoria onde ela está, que é nas pessoas que já viveram mais umas décadas que nós. E realmente ter aquele vídeo, aquelas senhoras todas a conversarem comigo e a dizerem-me claramente, olha, focaliza-te, porque não é que a carreira não seja importante, não é que o trabalho não seja importante, mas a mim o que me tocou foi a parte, acho que era, se bem me lembro, a parte em que elas falam lá da história, do ritual de ir pôr as crianças na cama em vez de os despachar porque depois temos que ir trabalhar, saborear o ritual. E aquilo a mim tocou-me mesmo, porque
eu não sei como é que eu hei de explicar. Eu adoro o momento em que finalmente ponho a Alice na cama e depois me posso sentar um bocadinho. Eu também. Que é maravilhoso. Nos últimos dias não tem acontecido. Acontece sentar-me outra vez à volta do computador para trabalhar mais um bocado. Que não é uma vida que eu acho que seja maravilhosa. Que não é. E então essa parte a mim tocou-me imenso. E pensei, ok, não posso perder a paciência na hora da cama e tenho que usar aqueles miminhos e aquele momento em que ela já está mais calminha, já está a entrar ali no registro de cama e que é mesmo para gozar. E tudo o que ela quer é estar colada a mim, mais nada. É só estar colada a mim, fisicamente colada a mim. E estamos ali aquele momentinho e me damos muitos beijinhos, muitos miminhos, depois ponho-a na cama e é muito bom. Pois este é um tema difícil para mim, porque este vídeo vem na sequência também de conversas que já tive, de aprendizagem que fui tendo com as minhas avós e com a minha mãe, e às vezes é quase um puxão de orelhas porque é que isto não faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Ou seja, porque é que é preciso esta chamada de atenção quando já gerações para trás passaram pelo mesmo e a mensagem é sempre a mesma, não é? Porque com quem quer que falemos, esta é a mensagem que nos passam. O que é importante são aqueles momentos no teu dia-a-dia em que tiveste mais tempo com a família, tiveste mais tempo com os teus filhos, tiveste mais tempo com os teus amigos, mas ao mesmo tempo pergunto-me se os apreciaríamos da mesma forma, ao olhar para trás, se eles fossem constantes, não é? Se fossem a normalidade e se acontecessem todos os dias. Nós temos o exemplo da geração Prozac, não é? As donas de casa dos anos 50 que já estavam doidas porque estavam sempre com os filhos e a vida delas era aquilo e estavam todas meio drogadas em Prozac porque já não aguentavam mais e com depressões crónicas e um dia desapareciam porque apanhavam um comboio e iam-se embora, não é? É um bocado também o 8 ou 80. Elas estavam no 8, era aquilo, estava prescrito, elas, digo anos 50, porque no fundo foi quando acabou mais ou menos este esquema milenar de as mulheres não terem escolha. Iam ser mães, casar, ser mãe e pronto. E se não fossem, eram as solteironas e mal vistas e não podiam ganhar dinheiro, enfim. Sim. E nós caímos no extremo oposto. A nossa geração, é um bocadinho diferente para mim, e isso até acho que pode tornar a nossa conversa mais interessante, porque eu já fiz um bocado essa escolha. Não estou nada a dizer, eu sou muito mais iluminada do que você. Não é nada disso, mas fiz efetivamente essa escolha. E depois tenho toda a outra parte de como é que eu admito essa escolha em termos sociais, não é? Também não é fácil de... Sim. Eu não assumi que quero ser apenas mãe e dona de casa, mas as circunstâncias forçaram-me um bocado a isso. E quando me perguntam o que eu estou a fazer, não é confortável. Aliás, nós já conversámos sobre isto. Mas, como dizias, Eliana, será que se nós só tivéssemos isto quando morrêssemos ou quando estivéssemos no fim da nossa vida e olhássemos para trás, será que daríamos assim tanto valor? Ou sentiríamos que a nossa vida, pronto, foi só tomar conta dos filhos e da casa, quando não tivemos outra escolha? E eu acho que em termos de prioridades, eu tenho as prioridades bem claras e nos momentos decisivos as prioridades estão tão bem assumidas, são tão naturais que não são postas em causa, não é? Tipo, não é difícil tomar certas decisões de dar prioridade à família versus a parte profissional, por exemplo. E, portanto, eu tento fazer com que os momentos valham a pena. Portanto, os momentos em que estou, eu tento estar. Mas acaba por ser, para mim, a gestão quase do tempo no dia-a-dia, aquela sensação, não, eu tenho de chegar a todos os lados, porque eu quero fazer com que o tempo valha a pena, tanto a nível pessoal como a nível profissional e tudo mais, nessa gestão do dia-a-dia, que depois eu acho que entram as dificuldades. Eu acho que para mim o que é mais difícil é provavelmente não esta questão de termos escolha e de podermos conciliar, mas é o querermos ser perfeitos e querermos ter o máximo em cada um dos lados. E eu acho que aí é onde depois toda a pressão, porque temos de nos realizar pessoalmente, mas também temos uma parte de realização social. E, portanto, para mim a dificuldade vem mais por aí, vem mais pela questão depois de gestão no dia-a-dia e conseguir aceitar que às vezes não vai ficar perfeito, que não vai ser... Que
que se calhar cada momento não vai ser perfeito e não vai ter as memórias perfeitas. A minha dificuldade acho que passa mais por aí. Eu acho que o nosso problema é exatamente isso que tu estás a dizer, é que mal começamos já queremos ser perfeitas em tudo. Porque fomos condicionadas toda a nossa vida e se calhar das nossas mães e de 50 mil gerações para trás de nós, que nós temos que ser perfeitas em tudo, porque disso depende a nossa sobrevivência, ou dependia na altura, que tu tinhas que demonstrar ser sempre perfeita, portar-te bem de acordo com as expectativas que tinham de ti para sobreviveres. Isto falando, se calhar, de uma forma mais primitiva e, se calhar, não tão primitiva. Até há 50 anos atrás, se calhar, também era assim. Porque não há, assim, tanto tempo que as mulheres não tinham um passaporte para si próprias para poderem sair do país e precisavam da autorização do marido. Portanto, dependias de te portar bem, sendo bem o que fosse, para sobreviver. Então, acho que isso nos condicionou para toda, não sei durante quantas gerações, mas que nos condiciona ainda a termos que ser perfeitas em tudo. E é uma aprendizagem aceitar, primeiro, que a perfeição às vezes é um grande obstáculo. E depois aceitar que a vida não é perfeita, nem nunca foi, nem nunca vai ser, não é? É assim. E eu tenho vivido muito essa questão, por um lado no yoga, enquanto praticante, aluna, estudante, por outro lado, nas aulas de tricô, enquanto professora, porque tenho N pessoas que chegam lá, que estão a aprender pela primeira vez, ou que aprenderam com os avós, mas já não se lembram, não sei o quê, e a primeira coisa que me dizem é que nunca... Primeiro, há montes de pessoas que já sabem tricotar e que me dizem que não sabem tricotar. Depois começam e tricotam muito bem. Então, mas já sabe tricotar? Não, eu não sei tricotar. Só sei umas coisas, mas essas coisas são tricotar. E depois há aquelas pessoas que olham para mim e dizem eu nunca vou conseguir tricotar tão rápido. Eu pensar, eu nem tricoto. Eu digo-lhes, eu não tricoto rápido, mas também não é o meu objetivo tricotar rápido. O meu objetivo é tricotar com prazer. E então, na aula de yoga, eu passo por esse processo do ponto de vista do aluno, que é eu nunca vou conseguir pôr a perna em cima da cabeça. Mas a verdade, agora já pratico, não sei há quantos anos, 15 ou assim, eu hoje ponho a perna mais em cima da cabeça do que punha quando comecei. Aliás, quando eu comecei não tocava com as mãos no chão quando me dobrava para a frente. E hoje em dia faço muito mais do que isso. A verdade é que é difícil, mas é difícil e é uma luta que eu também travo todos os dias. Que é a nossa luta interior daquela pessoa que quer ser perfeita e quer chegar imediatamente lá àquela postura super complexa, com a outra pessoa que tem que aceitar que simplesmente não pode estar em posição de lótus tanto tempo porque se vai magoar no joelho. Tenho duas perguntas para ti. Uma, essa perfeição advém do facto de seres mulher, porque foste condicionada, como dizias, durante 50 mil gerações para teres que te portar bem, ou faz parte da condição humana, ou seja, os homens também têm isto de outra maneira? E a segunda pergunta é, hoje em dia, será que como mulheres que, para além de sermos mães e, neste caso, etc., somos profissionais, temos que ser perfeitas ainda em mais vertentes, valências, e isso ainda nos sobrecarrega mais? Então, a primeira pergunta era se é uma coisa exclusivamente do estrogênio ou da testosterona. Sim. Eu diria que é humana, sim, mas se calhar na parte da população que tem mais estrogênio é capaz de estar mais vincada. Ou então manifesta-se de forma diferente. Se calhar nos homens com a testosterona manifesta-se do ponto de vista da competitividade. E nas mulheres, se calhar, numa mais de se mandar abaixo. Bom, como eu não sou assim tão boa, como eu não consigo fazer aquilo. E está muito no meu feitio o perfeccionismo, tanto que a minha mãe conta que eu só comecei a andar aos 18 meses, quando já sabia andar. E nunca tive aqueles períodos de tentar andar e cair e não sei o quê. No outro dia eu falei com a minha professora de yoga sobre esse assunto. Uma das posições, que é o pino de cabeça, começamos por fazer perto da parede. Houve um dia que veio ter comigo e que me disse, não, hoje não vais fazer perto da parede, tu já sobes para o pino lindamente, tu não precisas da parede para nada, é uma muleta perfeitamente desnecessária. Portanto, vais aqui para o centro da sala. Fiquei em pânico absoluto. Se cair, vou-me magoar, o que é que isso faz ao meu ego? Não é perfeito. Claro, eu só penso nisto quando me ponho a pensar no assunto seriamente, não é? Naquela altura eu não me quero magoar. Mas não é só isso, eu não quero magoar fisicamente, não me quero magoar psicologicamente. A verdade é que cair nunca é bom. É um constante exercício, não só
de esticar os músculos, mas também de praticar o aceitar que se calhar vou cair. E é um exercício, é um exercício aceitar que estamos a praticar para ir para lá, mas que a meta não é o objetivo, que o objetivo é o processo. Eu aí não acho que seja uma questão género. Eu acho que essa busca pela perfeição tem muito a ver com traços de personalidade. E conheço homens com o mesmo dilema, que manifestam essa quase insegurança de não conseguirem fazer as coisas de forma perfeita, não serem bons ou excelentes, ou sempre, não necessariamente pela vertente sempre competitiva, mas não sinto tanto como sendo essa busca da perfeição. Para mim nunca considerei como uma questão género. Mas é curioso. A segunda questão já considero. É curioso estares-me a dizer isso, porque eu penso em N mulheres à minha volta que padecem do mesmo problema e não consigo pensar nem sequer um homem que tenha este problema. Não estou a dizer que não exista, só estou a dizer que à minha volta não estou nada a ver. Tenho que te apresentar alguns amigos. Pois está bem. A segunda questão já não me lembro qual era. Não, a segunda questão era se a razão pela qual nós estamos tão sobrecarregadas e tão assoberbadas na nossa geração é porque hoje em dia temos que ser perfeitas em ainda mais campos. Não só temos que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, mas a profissional perfeita. Não basta só trabalhar como se calhar bastava há 30 anos. Não estou a dizer que as mulheres há 30 anos não tivessem ambição, mas tens que ser, como elas diziam no vídeo, as senhoras, querem ser a líder, querem ser a melhor, querem ser a superar-se sempre, em muitos campos, não só nos campos tradicionalmente femininos. Eu acho que sim, porque a partir do momento em que queres a igualdade, tens que estar sempre a comprovar que mereces a igualdade. E então, para mereceres a igualdade, tens que ser fantástica em tudo o que já era um campo tradicionalmente feminino e tens que ser ainda mais espetacular em tudo o que era um âmbito antigamente masculino. Agora, se isto é uma imposição cultural, se é uma imposição que nós próprias fazemos sobre nós próprias, não sei. Para mim, eu acho que pode haver as duas, e para mim acho que a vertente sociedade cultural acaba por ter predominância. E responde se calhar também à primeira pergunta da Constança, porque depois é a forma como socialmente se vê, ou seja, de um homem, se calhar não é, socialmente não há essa questão, não se coloca essa questão, em termos de sociedade, em termos culturais, do homem ter de ser perfeito ou sentir-se inseguro. Tal como também não há a questão da expectativa do homem ser bom ou ser perfeito a tratar da família e do lado pessoal, familiar, tal como ser de topo a nível profissional. A questão cultural entra aí com uma força muito mais esmagadora quando é do sexo feminino. Eu concordo plenamente, sobretudo num país como, direi, Portugal, a Europa do Sul, em que a mãe continua a ser a que trata de casa, não é? Ou espera-se dela. Eu ontem tive uma conversa com uma amiga a respeito disso. Ela tem um percurso diferente do meu, portanto eu quis perguntar-lhe, dei-lhe a conhecer o vídeo, o que é que ela achava, o que é que não achava, e ela dizia-me que acha que as mulheres estão incrivelmente... Ela vive em Lisboa, tem 35 anos, e diz que acha que as mulheres estão incrivelmente sobrecarregadas em relação aos homens, porque a mulher continua a ser a figura central da família e que, para além de ter carreira, tem que continuar a segurar as pontas de tudo numa casa. Ela, aliás, dizia que nós somos umas malabaristas. Falava também nas amigas que a rodeiam e eu pergunto-me, e aliás depois conversava com ela, e será que isto é uma construção social e cultural portuguesa ou do Sul? Porque eu, por exemplo, eu tenho uns amigos próximos holandeses em que não é assim, o esquema não é assim. Aliás, ela trabalha muito mais horas do que ele e ele é muito mais doméstico e é ele que cozinha e trata das compras e vê se as filhas têm tudo o que precisam. Mas em Portugal ainda é muito a mãe. Agora estavas a falar e eu lembrei-me do livro, eu volto muitas vezes a esse livro, que é o Lean In, da Sheryl Sandberg. E há lá um capítulo em que ela fala de make your partner a real partner. E eu acho que, se calhar o que eu vou dizer é controverso, se calhar não, mas eu acho que nós somos muito responsáveis em manter o status quo.
Ou seja, somos nós que continuamos a achar que os maridos não tratam bem da casa, ou não deixaram a roupa bem dobrada, ou o lava-louças bem lavado, e então, se não ficar Não ao nosso carregam bem jeito... a louça, não é? Não põem bem. Não põem bem, não otimizam. E então depois temos que ser nós a fazer. E acho que nós perpetuamos um bocadinho isso. Bem, no meu caso, neste momento eu trabalho mais horas. Neste momento, o progenitor mais disponível não sou eu. Quem assegura a transição da babysitter não sou eu. Quem arruma a cozinha e trata de aquecer o jantar e essas coisas todas, normalmente não sou eu. Mas também é verdade que nestes anos, não tem sido sempre assim em toda a duração do casamento, mas houve um importante exercício de #letgo, em que tinha que deixar de controlar se o lava-louças ficava bem lavado no final. Há coisas mais importantes, não é? Há coisas mais importantes, eu tenho que abrir mão desse controle se quero que exista igualdade. Sim, é um ponto muito importante. E mesmo na predisposição, há tantos estereótipos que estão marcados, não é? Que estão tão enraizados, que há tarefas que parecem pouco naturais quando são feitas por um homem. O nosso mindset ainda está muito condicionado também. Eu lembro-me de ter crescido com isto, porque o meu pai trabalhava imenso e trabalhava fora, a minha mãe estava mais presente, mas também trabalhava o dia todo e, portanto, nós era no local de trabalho da minha mãe, mas eu sempre cresci com o meu pai a fazer tarefas domésticas e para mim isso era normal. Tanto que depois era estranho estar com alguém que não as fizesse e não haver uma divisão natural, ou seja, nem sequer uma divisão de tu fazes isto ou tu fazes aquilo, mas é tipo, há coisas para fazer e são feitas, não é? Tipo, pela pessoa que estiver mais disponível na altura ou que estiver menos cansada. Portanto, mas vejo isso, por exemplo, quando o Francisco nota a diferença, por exemplo, de ver fora de casa e o que vê em casa e diz, mas porquê que o pai está a fazer isto? Ou porquê que o pai faz aquela função? Não sei quem faz uma divisão diferente. Tens de passar também a mensagem, como neste momento quem está mais ausente é o João, não é? E estou eu mais disponível. O Francisco vê-me muito mais a assegurar que as coisas todas estão a funcionar dentro de casa, não é? E depois eu digo, Francisco, vais ajudar? E o Francisco, mas porquê que eu tenho de fazer tantas tarefas? E eu disse, não, nem sequer é ajudar, todos nós trabalhamos e, portanto, estando disponível, tens de trabalhar, faz parte. Mas é uma educação que tem de ser forçada, porque à volta, mesmo os livros, mesmo os desenhos animados, ainda transmitem muitos destes estereótipos e então tens de fazer um esforço redobrado para assegurar que educas da forma como tu achas, não é, que deveria ser. É só mais um ponto para sentir expressão de ser perfeita. Não é? Tenho de agradecer à Anitta, que a Anitta estava a fazer ser tudo menos perfeita, não é? Este lado espontâneo de, ainda não está muito bem, mas temos de publicar, tem sido uma aprendizagem, é? Mas eu acho que aqui, de novo, a resposta é #letgo. Sabem que no outro dia conheci um stay-at-home dad, aqui aliás, work-at-home dad. Foi engraçado que antes do Natal eu queria fazer uma surpresa ao Tiago e mandar emoldurar uma pintura que veio de casa dos avós dele, uma aguarela, e houve uma amiga que me disse que, porque aqui na Nova Zelândia há toda uma economia paralela, há as lojas e depois há o amigo do vizinho, do primo, que faz uma coisa na garagem e pronto, e eu ainda só cá estou há 4 anos e cada mês que passa vou percebendo como é que as coisas funcionam. Então ela disse-me, o não sei quantos, vive ali naquela rua, ele tem transformou a garagem em oficina para emoldurar e depois faz uns preços muito melhores, claro, porque não tem aquele overhead todo de uma loja e funcionários e tudo. E então eu fui lá e ele era daqueles faladores, mas assim, eu fui lá deixar a pintura e ele falou durante 1h30. Entre muitas coisas, entre dizer-me que era fã do Star Wars e etc, mostrar-me um monte de fotografias de coisas que tinha emoldurado, disse-me assim, no meio da conversa, sim, porque eu sou o stay-at-home parent e depois começa a dizer, a minha mulher nós temos 2 filhos, o mais velho tem 8 e a mais nova 6, assim uma coisa do género. Portanto, ele já é stay-at-home parent ou work-at-home parent, porque ele trabalha já há 8 anos. A minha mulher teve 2 depressões pós-parto muito
profundas e com parte da recuperação dela percebeu que tinha que voltar a trabalhar fora de casa. E como tinha que haver um stay-at-home parent, e ele diz-me isto com uma naturalidade, como é perfeitamente óbvio que um dos pais tem que estar em casa e disponível, que para mim não é assim tão óbvio, não cresci nesse ambiente, minha mãe sempre trabalhou, enfim. Então eu primeiro comecei por ser de facto stay-at-home dad, e depois uma coisa que era um hobby meu de moldurar, porque queria moldurar, lá está, uns posters do Star Wars e era caríssimo mandá-los emoldurar. Eu sempre gostei de fazer uns brinquedos de madeira, resolvi experimentar e depois passa a palavra, um amigo encomendou-me uma moldura, ou outro amigo, e a coisa foi crescendo e hoje em dia tenho de facto um negócio de fazer molduras. No meio desta história toda, para mim o que me fez pensar, e na altura até comentei com a Billy, foi não só o pai estar em casa, que a mim não me choca minimamente, aqui não é muito normal, mas o conceito de haver alguém em casa, disponível, mesmo que trabalhando. Não sei se vocês acham que isso também vos faz fazer pensar, ou se acham que faz sentido, que não faz. Eu acho que aqui em Portugal é uma coisa menos habitual, porque a maioria dos agregados familiares necessitam ter 2 rendimentos para compor o orçamento familiar. Mas, por exemplo, quando eu vivia no Panamá, o normal era as mães estarem em casa. Tanto que a comunicação da escola para os encarregados de educação era sempre as mães isto, as mães aquilo. Para além disso, as escolas tinham horários bastante reduzidos e era suposto, eles contavam mesmo com a participação das mães em diversíssimas atividades escolares. Às 10 da manhã, 11 da manhã. Portanto, parte do princípio de que há alguém disponível para fazer isso. E depois, no Panamá, havia também a outra questão mais à frente. Obviamente, quem podia era quem tinha um rendimento que permitia que um dos progenitores estivesse em casa, e esse rendimento normalmente incluía também a existência ou a contratação de nannies e cozinheiros e empregados, porque depois no Panamá há um bocado isso. A empregada limpa a casa, mas não cozinha, ou se calhar cozinha, mas não passa a ferro. E a nanny trata das coisas do bebê e pode cozinhar para o bebê, mas não cozinha para o resto da família, nem limpa a casa. Portanto, acaba por ter uma pequena PME em casa entre o jardineiro, a empregada, a nanny e o motorista. Aí era perfeitamente assumido que havia alguém disponível. Cá em Portugal, não. Mas sabes que em Portugal as pessoas precisam de 2 rendimentos. Aqui, isto não é um país em que as pessoas ganhem bem. Isso que tu dizes faz-me pensar, porque eu nunca vi um povo... Atenção, eu não estou em Auckland. Auckland é uma realidade à parte, é uma cidade metropolitana, enfim, cosmopolita à escala neozelandesa. Mas onde eu estou, que é numa pequena vila, no meio de quintas, eu nunca vi gente a viver de uma maneira tão frugal, sem ser miserabilista. Atenção, ninguém passa fome, toda a gente tem uma casa, mas... Eles gastam muito menos dinheiro do que nós, portugueses, urbanos, que são os portugueses que eu conheço, não é? Eu sou de Lisboa e conheço pessoas do Porto também. Coisas que nós achamos que é óbvio, ir jantar fora de vez em quando, ter uma babysitter, comprar roupa, sei lá, eles não vivem assim. Portanto, eles às vezes, as amigas que eu tenho cá, que são 3 ou 4, e pessoas que eu conheço através delas, é gente que vive com pouco dinheiro. Portanto, também eu acho que há outra expectativa. Se calhar eles acham que o facto de, normalmente cá também são as mães que não trabalham, portanto, mas pelos vistos ele acha perfeitamente normal não trabalhar o pai, portanto deve haver outros pais que também não trabalham, ou ele trabalha mas que não têm um emprego tradicional. À partida vivem com menos, portanto nem há essa escolha de têm que trabalhar os 2. Sim, mas eu acho que houve também cá uma mudança em termos de mentalidade, em termos de comportamento e necessidades, porque passou-se de extremos, não é? Nós passamos da população com poucos meios e com dificuldades económicas, mas onde a questão tinha imensos filhos e havia alguém que ficava ou que estava mais perto, que tinha um papel mais doméstico, que era a mãe, e que assegurava isso. Passamos por uma emancipação da mulher, ao mesmo tempo que os hábitos de consumo, houve a abertura do país também para o exterior, e os hábitos de consumo explodiram, não é, também, e
depois isso nota-se não só no que se consome e a necessidade do rendimento que tu tens para fazer face a esses hábitos, em coisas que também como, eu não vou fazer os meus filhos passarem pelo mesmo que eu passei e, portanto, vou ter menos filhos, tenho só um filho e posso-lhe dar mais condições e tudo mais, mas com a necessidade de teres de trabalhar também bastante mais para assegurar que depois fazes face a todo esse estilo de vida, consegues comportar esse estilo de vida e depois vimos uma série de fenómenos associados a isso, como os créditos e tudo mais, e portanto eu acho que nós também não somos, enquanto país, não somos o melhor exemplo porque tivemos uma série de condicionantes históricas que proporcionaram uma mudanças radicais, não é? E portanto eu acho que ainda há aqui um momento de ajuste que está para acontecer e que eu acho que pode vir com gerações como a nossa e as seguintes, porque também já estão a fazer face a fenómenos como a crise, deixas de ter aquele crescimento em espiral e muito pouco sustentado, portanto, nas próximas gerações vai haver algum ajuste, mas eu acho que Portugal acaba por não ser o melhor dos exemplos, porque há uma série de conquistas ao mesmo tempo que não passaram só pela questão de género, mas também pela questão económica, social, cultural, abertura posterior e tudo mais. Mas pegando nesse tema, por exemplo, estava a ler no outro dia sobre a Alemanha, consideramos como exemplo em muitas vertentes, o país foi evoluindo para incentivar a que as mães ficassem em casa, ou que houvesse esse apoio a nível familiar enquanto os miúdos são pequenos. E, entretanto, tornou-se muito normal, não é? As mulheres terem trabalhos só part-time para fazer face a isso e, portanto, a economia, o mercado de trabalho foi-se adaptando a isso. Só que, entretanto, agora faz-se face a um fenómeno interessante que deixa de haver posições interessantes de responsabilidade, de liderança, que estejam disponíveis nesses formatos ou que estejam disponíveis para mulheres. Há aqui uma série de fatores e uma série de caminhos, não é, que isto vai tomando e que depois que nos mostram também que não há um modelo ideal, não é? Mas não há modelos ideais, é a conclusão a que se chega, não é? E a mesma história do equilíbrio, será que é possível ter um equilíbrio ou será que às vezes, quando tens filhos pequenos, o teu equilíbrio vai tender mais para estar mais tempo com eles e depois eles crescem e se não tiveres perdido o barco, não é? Porque isso também é um problema dos trabalhos em part-time e de ter licenças de maternidade, sei lá, de 3 anos, como têm na Suécia, acho eu, não quero estar aqui a falar de cor, mas é que as outras pessoas continuam e tu forçosamente perdeste um bocado do barco, não é? Portanto, será que isso é inerente à nossa condição de mulheres enquanto mães? E estou a falar das mulheres que são mães, não é? Porque quem não tem filhos, enfim, tem o caminho mais desbravado. Mas será que, de facto, nunca, nós inerentemente não somos, de facto, não estamos em posição de igualdade em relação aos homens? Isto não é um discurso antifeminista, é de facto, será que é possível? Ou será que de facto não é possível? Eu acho que as licenças de maternidade têm que mudar de nome e passar a ser licenças parentais. Exatamente, para os Porque pais. é verdade claro. que no início, nos primeiros meses, se houver amamentação, é uma questão biológica e é verdade que podes tirar leite e deixar no biberon, mas simplesmente o teu bebê pode não aceitar leite do biberon, como aconteceu com a minha, que eu bem que tirava, mas era o mesmo que nada, que era para deitar fora porque ela não queria beber do biberon. Portanto, não há aqui feminismo que me valha neste momento. Agora, naquelas licenças que são mais longas, se calhar isto depende de cada um quando é que se quer deixar de amamentar, mas quando se começa a introduzir sólidos, se calhar aí a mãe começa a ter menos aquela necessidade de estar fisicamente próximo. Acho que as licenças aí têm que passar a chamar-se licenças parentais. E depois também há novas realidades, não é? Também há as realidades em que, ou famílias monoparentais, ou famílias em que há 2 pais, por exemplo, os pais também deviam ter direito, e têm direito, a uma licença. Se adotam uma criança, têm direito a uma licença. Portanto, temos que mudar o nome à licença rapidamente. Porque se continuarmos a achar que a licença de maternidade é exclusiva para a mãe, não vamos sair deste paradigma, vamos perpetuá-lo. Eu estou plenamente de acordo. Vai requerer também uma mudança a nível do mercado de trabalho e do ambiente de trabalho, porque depois começas a sentir a discriminação, sendo homem, sentes a discriminação no outro sentido que é, mas e então vais agora estar fora uns meses, porquê? Bem-vindo ao mundo das mulheres, não é? Right? É que nós já sentimos isso, não é? Tu vais para fora, como é que nós vamos ficar sem ti, o que é que vamos fazer, não sei o quê.
Eu acho é que os pais, como um todo, pais e mães, têm que começar a ser encarados pelas entidades patronais e pela sociedade toda em geral como diferentes, ou que precisam de necessidades especiais e vão ter comportamentos diferentes durante uns anos, e não cair isso tudo sobre esse peso todo sobre os ombros das mães. E o que é mais curioso é que a minha experiência, e vou falar da minha e de outras mães com quem eu falo sobre este assunto, é que a partir do momento em que foram mães, transformaram-se em excelentes trabalhadoras, porque até já eram organizadas, motivadas, não sei o quê. Mas agora, às 6 da tarde, tens que sair porque tens que ir render a babysitter. Portanto, estás ali a trabalhar focada para preencher, lá está, a tua lista de tudo o que tens para o dia. Eu acho que, desde que fui mãe, que sou ainda mais organizada, ou se calhar mais focada, acho que é isso, mais focada a fazer o trabalho que tenho para fazer. E noto que as pessoas ao meu lado, os meus colegas ao meu lado, que obviamente não têm este tipo de obrigações, não têm a preocupação de ter que sair às 6 da tarde. Portanto, têm uma vontade diferente. Se calhar podem fazer uma pausa mais longa, se calhar podem tranquilamente espreitar o Facebook a meio do dia. Não estou a censurar, só estou a falar no grau de concentração. Se calhar até era bom que saísse toda a gente às 6 da tarde, porque, não é? Porque a pessoa, mesmo que não seja pai, agora no caso dos homens, convém ter vida pessoal, não é? Essa coisa também dos horários de trabalho em Portugal, das pessoas ser normal saírem às 7, às 8 ou às 9, é também todo um paradigma. Sim, não devia ser normal. Mas eu acho que isso junta ou volta à introdução deste episódio, não é? Porque há essa pressão também para disponibilidade, para se estar a par de tudo, para saber tudo de tudo. Acho que também há uma pressão grande por aí. Eu estou assim mortinha para passarmos à frente do capitalismo. Já estava na altura de termos um novo sistema económico, não estava? Sim, agora há bocado estavas a falar no crescimento em espiral. Eu acho que uma das consequências da recessão é a mudança do paradigma da avaliação do crescimento. Portanto, o crescimento até ao momento é o crescimento económico, o PIB. Mas o PIB contabiliza dinheiro gasto ou dinheiro movido em coisas boas e dinheiro movido em coisas más. Então, se calhar está a precisar de chegar a um novo índice, que acho que já há, que meça realmente as coisas boas e não necessariamente o dinheiro movido. Se calhar pode ser as horas passadas a fazer coisas boas. Bem, isto soa. #let's go. Olha, e temos alguma coisa a dizer de positivo, tipo, há esperança para isto? Ou temos algum conselho para as pessoas, tipo, hard cut às 6 da tarde? Eu tentei, não consegui. É toda a gente ir ler o Lenin, ao mesmo tempo que tem que ler a coisa com uma perspectiva, se calhar não americana, que a cultura de trabalho americana é absolutamente surreal e esgota qualquer um só de ouvir falar. Aquela ideia de que uma licença de maternidade não paga de 4 semanas é uma coisa realista. A pessoa ainda mal se pode sentar e já tem que voltar ao trabalho. Meu Deus. 15 dias de férias por ano, não é? 15 dias de férias por ano. Goza, porque é mal visto gozar as férias e porque... Inacreditável. Guardando essas devidas distâncias, acho que o Lenin é um livro ótimo. E depois eu acho que está nas nossas mãos o passar o exemplo. Nós também vamos perpetuar alguns estereótipos. A verdade é essa, mesmo quando não queremos, às vezes perpetuamos. Portanto, se calhar estamos atentas para isso, mas também, quer dizer, não vamos mudar o mundo sozinhas. Vamos mudar o mundo um dia de cada vez e com muita calma. Sim, e assumirmos as nossas escolhas publicamente sem ter medo ou receio do que as pessoas que nos estão a ouvir vão dizer. Por exemplo, eu no outro dia recebi um e-mail, depois de um dos vossos podcasts em que eu participei, eu recebi um e-mail ultra simpático de uma rapariga da nossa idade, já não sei, rapariga, mulher, não sei, enfim, que ela é mãe e decidiu, em conjunto com o marido, que ia passar 3 anos em casa com a filha. Até a filha fazer 3 anos. E que está muito contente com essa decisão, mas que tem grandes dificuldades em assumir isto publicamente. E que quando as pessoas lhe perguntam, então, o que é que estás a fazer? Ela prefere dizer que está desempregada a assumir que está em casa com a filha. E eu não estou minimamente a julgá-la, porque eu própria às vezes fico assim um bocado, o que é que eu estou a fazer? Mas lá está, o mundo só vai mudar quando nós dissermos com orgulho, a minha escolha é esta.
Um bocadinho no seguimento daquilo que tu estavas a dizer, também já li de pessoas que preferem dizer que não podem ter filhos a dizer que não querem ter filhos. Sim. Porque o não querer ter exatamente. filhos é uma posição completamente controversa, que as pessoas simplesmente, eu não vou dizer que toda a gente seja assim, mas aquilo era um post de blog e se houvesse 100 comentários, 97 eram a tentar convencê-la a ter filhos, porque ter filhos era a coisa mais maravilhosa, e como se a escolha de não querer ter filhos fosse uma coisa, é a escolha dela, simplesmente. Então a mulher vê-se forçada não, proteger-se desta forma, e eu não censuro. Quando a grande conquista do feminismo do século XX foi dar escolha às mulheres. Exato. Escolher, elas podem fazer o que quiserem. Podem trabalhar se quiserem, se não quiserem não trabalham, mas continua a haver pressão social em vários sentidos. Eu acho que uma coisa boa da idade é que nós vamos assumindo as escolhas que fazemos com muito mais tranquilidade e começa a importar-nos muito pouco o que é que os outros dizem e pensam, e isso é bom. É uma grande liberdade isso. Eu também recebi um e-mail também de uma amiga há pouco tempo que me dizia que a questão da maternidade, ela tem 2 filhas pequenas e do seu lado de mulher, a necessidade enorme de se estar sempre a superar, que a incomodava muito no dia-a-dia e que achava que a sociedade exigia das mulheres que representassem muitos papéis e todos eles bem e todos eles ao mesmo tempo. E depois ela dizia-me no fim do e-mail qualquer coisa como, aliás eu até escrevi aqui, ela dizia, cada vez se torna mais fácil para mim não julgar as mulheres que se cruzam no meu caminho, porque nestes 5 anos eu já fui uma série delas, eu já trabalhei e as pessoas já me disseram que eu estava a deixar para muito tarde ter filhos. Quando a minha filha fez 1 ano, decidi começar a trabalhar como freelancer em casa e as pessoas a dizer, estás a ficar velha, quando quiseres voltar para o mercado de trabalho vai ser muito diferente, muito difícil. Ela diz que ao menos continua a debater-se com imensos conflitos interiores e exteriores, mas que ao menos uma coisa que aprendeu foi que não julga as pessoas. A verdade é que tu vais estar sempre a infringir a regra mental de alguém. Se tens filhos é porque tens filhos, se não tens filhos é porque não tens filhos, se escolhes trabalhar em casa é porque escolhes trabalhar em casa, se escolhes não trabalhar é porque... Portanto, vais estar sempre... Mas eu acho que o ponto está mesmo nisso, que é o julgar. Eu acho que é muito fácil, todos, é uma coisa humana, cairmos na tentação de julgar quem toma decisões diferentes das nossas. Mas nós temos muito essa tentação de julgarmos os outros, se calhar também com a mesma, talvez um pouco mais suavemente do que nos julgamos a nós próprios. E se calhar também passa por aí, aprendermos a let go e deixar que as pessoas vistam a camisola que querem, no dia que querem, quando quiserem. Já vêm vestidas, o que é positivo. Há obviamente uma preocupação sempre de cada passo que nós damos e de ser medido e de ser controlado, mas também perceber que não há problema em errar e em tomar em seguir um caminho que não funciona e aprender com isso, não é? E não ter medo de depois assumir também que, olha, se calhar não foi o momento certo, ou não foi a decisão correta, ou não funciona comigo, e ter essa maturidade quase de assumir isso e tentar um caminho diferente. O que é que eu posso aprender daqui e para onde é que posso ir a seguir? Se calhar também me abre outros caminhos que não tinha equacionado antes. Uma das coisas que me assusta no vídeo com que nós começamos este episódio é o facto de haver uma sensação de arrependimento quase. Há ali um sentimento de devia ter feito diferente e isso é terrível. Eu gosto de tentar mesmo que cada momento conte no presente e depois, quando olhas para trás, tens uma série de momentos que podem nem ter sido todos positivos à primeira, mas é isso, é sem arrependimento. Aquela sensação que eles passam, aquele sentimento, para mim, é dos mais assustadores. Eu também tenho isso, eu tenho muito presente o facto do nosso tempo nesta Terra ser extremamente limitado e todos nós vamos morrer, e não é estar a ser tétrica, é verdade, é um facto, é o único facto que nós temos a certeza, e tanto podemos morrer aos 80 como aos 45, e portanto, isso está sempre, eu penso nisso todos os dias, e quando estou com os meus filhos e com o Tiago, penso imenso nisso. Eu acho que tomei decisões erradas na minha vida, nomeadamente o facto de ter estudado Direito e escolhi mal a tese de mestrado e isso tudo, mas tento não bater muito com a cabeça nisso. Mas hoje em dia
sinto-me em paz com o caminho ou com o sítio onde estou agora, se bem que devo dizer-vos, e isto também se calhar vai parecer escandaloso, mas eu às vezes tenho um bocadinho de inveja das donas de casa de há 50 anos que, quando estavam em casa a tomar conta dos filhos, era isso o papel delas, e não tinham... Eu sinto sempre que devia estar a fazer mais, que devia estar a construir uma carreira, e isso impede-me de gozar verdadeiramente a fase da vida em que estou, que por força das circunstâncias todas estou em casa de facto com os meus filhos e continuo a ter, enfim, em detrimento de uma casa arrumada e organizada, a passar muito tempo nos meus projetos criativos, mas sempre com aquela coisa ali atrás a dizer... Ou até pessoas à minha volta a dizer isso é irresponsável e devias arranjar um emprego. Mas devias porquê? Uma coisa que para mim tem sido um exercício muito importante, porque eu vou voltar a falar do yoga, desculpem. Eu fazia aulas guiadas e comecei aqui há um ano a fazer a Ashtanga, em que tens que fazer uma sequência pré-definida e ao princípio eu até pensava, meu Deus, sempre a mesma sequência, eu acho que me vou fartar, não sei o quê. Mas não, pelo contrário. É uma sequência em que, como somos nós próprios a marcar o ritmo com a respiração e temos que nos concentrar, quantas vezes é que já fizemos isto, é um exercício que me tem feito, sobretudo, praticar o estar presente. E a partir do momento em que, desconcentrei-me aqui, já me enganei na postura que era para fazer. Isto tem sido um exercício espetacular em simplesmente estar presente, que era uma das coisas que as senhoras também falavam no vídeo. E eu noto que estou a fazer grandes progressos nessa parte do estar presente, no Just Being, nomeadamente no outro dia que estava a trabalhar lá no escritório, havia montes de gente à minha volta a conversarem, mas eu estava concentrada a fazer aquilo que estava a fazer e simplesmente ouvi-os lá ao fundo. Eles diziam, mas ela está com fones ou não? Ela está com fones ou não? Para mim tem sido um exercício maravilhoso para me sentir muito mais em paz. Nunca pensei que extravasasse tanto para outros âmbitos da vida. Esses teus exercícios de yoga, que eu já não faço há imenso tempo, levam-me para o mindfulness, que usa também muito esse princípio, não é? Do aqui e agora. E a verdade é que também me tem ajudado a relativizar um pouco. Mas é um exercício extremamente difícil quando tu pensas em questões mais estruturantes, não é? Entendo um bocadinho a tua angústia, Constança, porque, quer dizer, eu decidi seguir um caminho diferente. Deixei o mundo corporativo, até certo ponto, não é? Para seguir o meu próprio projeto, para ter mais tempo também com os miúdos enquanto são pequenos e ter mais flexibilidade na forma como giro o meu horário, as minhas prioridades e tudo mais. Mas a verdade é que há muitas vezes um sentimento de culpa de não estou a fazer tudo o que podia, não é? Tipo, podia estar a fazer mais coisas. Sentes-te quase obrigada a aceitar mais projetos ou a fazer mais projetos ou iniciar mais coisas, mas porque tens essa sensação de há aqui tempo que ainda não está ocupado. Há aqui alguns mecanismos, há aqui alguns exercícios que nos podem ajudar a ser um bocadinho mais disciplinados e a começar a aceitar, a deixar ir, não é? Deixar estar algumas coisas, mas não é um exercício fácil, não é? Não é uma decisão fácil de... Ou antes, até se calhar às vezes até pode ser uma decisão relativamente fácil porque as prioridades estão lá, mas depois viver com isso no dia-a-dia e continuar e ficar focado, eu acho que é muito difícil, exige muito de nós. É difícil, sobretudo, aceitar que os nossos indicadores de sucesso podem mudar. Porque Sim. O indicador de sucesso de uma pessoa pode ser não ficar diabético com o stress, não é? Pode não ser o dinheiro que tens na conta do banco e ser só gozar de uma saúde ou estar mais em forma Sim. hoje do que estava há 10 anos atrás. Eu acho que eu também, o dinheiro para mim, o dinheiro é importante para toda a gente, mas eu sinceramente não é, a pessoa tem que ter o mínimo, eu sou burguesa e quero ter uma vida confortável, não é? Não consigo viver todos numa caravana como há famílias que fazem, não? Eu assumidamente sou burguesa e gosto de ter uma casa confortável e tudo isso, mas para além disso não compro roupa, não vou jantar fora, não... E abdico disso para ter, por exemplo, tempo para estar a ler, a jardinar, com os meus filhos, ir à biblioteca todas as semanas e à piscina, mas ao mesmo tempo sofro daquilo,
de uma insatisfação crónica, porque lá está também, acho que não estou a explorar potencialidades. Olha, mas sabes que há bocado estavas a dizer que tinhas tomado decisões erradas da tese, não sei o quê. Eu acho que se calhar não foram erradas, se calhar tinham que ser aquelas decisões para tu a chegares aqui. Pois, sim, é verdade. Se eu não tivesse ido para Direito, tivesse ido logo para História e agora tivesse a fazer uma carreira académica, que teria sido o meu percurso, claramente, se calhar não estaria satisfeita também. Preferia ter tempo para estar a cozer, não sei, é verdade. E agora, de facto, tenho esse tempo. Agora fizeste-me lembrar o Steve Jobs acho que é aquele discurso em Princeton. Connecting the dots. Sim. Que tu só os consegues ligar em retrospectiva e se calhar ainda não chegaste ao ponto em que os consegues ligar. Mas o curso de Direito não está aí por acaso. Não eu quero acreditar, mas... Porque... eu estou completamente com a Billy, a sério. Completamente. Olho para trás e acho que tudo aconteceu naquele momento para me levar onde eu estou a seguir. Sinceramente. Sim, eu também sou muito fatalista e tenho uma visão fatalista da vida. Enfim, como se houvesse um grande esquema pré-definido para mim, quase, para todos nós. É fútil estar agora a repisar isso. Constança, ter-te a falar connosco é sempre um prazer e estas conversas poderiam durar, em vez de 1 hora, poderiam durar 3 e 4 e 5 e ter chá e scones e... Ai, tão bom, estou a ficar com fome. Eu por mim falava convosco todos os dias, agora a sério. Não é preciso sempre, temos estas conversas sempre muito profundas, também podemos falar de coisas mais prosaicas, mas obrigada, a sério, obrigada. Eu acho que elas só não se prolongam por causa da diferença horária, claramente. Eu também acho, porque nós claudicamos. A Billy e eu já estamos deste lado. Está a Constança com um sorriso de orelha a orelha do outro lado, com um ar assim fresquinho. Meio-dia e meia, podia estar aqui mais. Um ar fresquinho e nós aqui cheias de olheiras já de género. A Anitta regressa ao trabalho mais ou menos a cada 2 semanas, com um ponto da situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Mais uma vez quero agradecer a presença da Constança, também quero agradecer sempre a toda a gente que nos manda imensos comentários e cartas, e sobretudo quando a Constança participa. E vemo-nos em breve. Mais ou menos, breve-ish. Beijinhos, obrigada Constança. Obrigada a vocês. Até a próxima.